Quando a gente faz, já fizemos isso muitas vezes, avaliações de cultura, nós fizemos dinâmicas de grupo, né? Fizemos aqueles grupos focais. Você consegue obter mais informação de um grupo focal do que qualquer questionário. Está entendendo? Porque todos os questionários que a gente faz, normalmente, eles tendem a mostrar que é melhor do que realmente está. Quando você faz um grupo Quando focal, a pessoa né, responde individualmente, né, a tendência, o cenário parecer melhor do que na realidade quando eu começo a debater com as pessoas, é isso? isso, exatamente. Então, quando eu faço um grupo focal, coloco lá meia dúzia. Claro que o aquecimento não é assim, Sim, mas sim, daqui a pouco um começa a falar, o outro começa a falar, sim. e eles começam Desperta gatilhos. Os isso, probleminha exatamente. começam a surgir. Começa a aparecer. Se for sair de férias, ah, na sexta-feira é seu último dia, sexta-feira de tarde você não vai fazer mais nenhuma tarefa crítica. Ou você vai estar voltando de férias, no dia que você voltar de férias, na parte da manhã, você não vai fazer nenhuma tarefa crítica. Está entendendo? Eu preciso começar a pensar nas questões humanas com outra lente. Tem que começar pela liderança. A liderança tem que entender isso. Não adianta plantar isso lá no chão de fábrica, se o líder lá em cima vai continuar fazendo as pessoas trabalhar demais, esgotar, e etc, etc. Comprar férias, né? Eu vou comprar as férias, que você é muito importante, dá uma remuneração extra para a pessoa e acabou, tá entendendo? Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é o engenheiro José Luiz Lopes Alves, engenheiro químico, mestre em qualidade, doutor em engenharia, com ênfase em carga de trabalho em salas de controle. Nós vamos falar sobre uma especialidade do José Luiz, que é a percepção de riscos e a cultura de empresas, especialmente ligada aos riscos psicossociais, um tema que tem tomado conta dos debates na área de segurança do trabalho. Na sequência, a gente conversa com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, José Luiz, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Alô, muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito esse convite. Com assuntos muito interessantes, muito atuais, muito importantes para a área de segurança. Estou à disposição de vocês. Obrigado. Agradeço muito a revista Proteção. Legal, obrigado pela sua disponibilidade aí nesse calor do Rio Grande do Sul. Você está um pouquinho afastado agora da sua cidade, né, para pegar um pouquinho de ar um pouquinho mais frescos. A gente sabe como é que é o calor aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal fala muito do Nordeste, mas não tem calor maior que o verão gaúcho, né? O maior inverno, o maior verão, somos todos exagerados aqui, um calor de 40 É graus aí verdade, é quase, verdade, é à verdade. sombra, né? Bom, José Luiz, eu te conheço há alguns anos, né? A gente fez alguns trabalhos e você sempre foi um grande pesquisador, né, da, da questão do comportamento humano dentro do trabalho, né? É objeto de suas pesquisas. Você fez um doutorado
em São Paulo, né? Falando sobre carga mental no trabalho em salas de controle. Você é um engenheiro químico, atuou em uma grande empresa da área química, atuou em consultoria, atualmente trabalha em consultoria. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão comportamental, mas depois a gente enredar um pouquinho por aquela questão que é o tema do ano, né? O tema da segurança do ano, que é os riscos psicossociais. Antes de começar a falar sobre os riscos psicossociais, que estão diretamente ligados à questão da pressão do trabalho, e você é um especialista sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência nessa área, né, de consultor, tratando exatamente sobre a pressão do trabalho, né? Como é que você vê esse tema? Como é que as empresas enfrentam isso? Elas já têm alguma maturidade, né? Tem aquele diagnóstico que vocês fazem da maturidade das empresas. A gente está um pouco mais maduro ou continuamos com a maturidade dos anos 70 ainda? Eu acho que estamos, sabe? Apesar da aprendizagem não ser algo fácil, tá? A gente vê ainda acidentes ainda acontecerem, se repetirem tipos de acidente, mas há uma maturidade maior, tá? Nós trabalhamos com esses assuntos há algumas décadas, lá desde os anos 70, dos anos 80, e então as questões que, digamos assim, saíram do enfoque do lado duro da segurança, né, da parte de equipamentos, de instalações, e etc., e se caminhou para o lado comportamental. Mas o lado comportamental, durante muito tempo, se baseou praticamente nos equipamentos de segurança. Então, muito da gestão comportamental, em muitas organizações, passou a focar com disciplina, tá entendendo? Com segmento de regras, segmento de normas, e com muita, digamos, com foco na disciplina operacional, teoricamente, mas voltado muito para, digamos assim, culpar o operador, tá certo? Claro que muitas empresas evoluíram muito, tá? E passaram a entender mais as ações das pessoas, passaram a considerar que nem sempre o comportamento, aquilo que a gente percebe, que a gente observa, tá? Tem coisas por trás disso, tá entendendo? Quer dizer, então, dentro do panorama de erros que se conhece na literatura, que já tem algumas décadas aí, né? Erros de ação, erros de conhecimento, etc., as violações são poucos casos, né? Quer dizer, poucas vezes as pessoas erram conscientemente, tendo a consciência de que estão errando. O Então, esses são trabalhador, o raros. trabalhador não é tão culpado quanto o processo como Não, não é consultor. culpado, né? Então, existem muitas publicações a respeito disso, colocando, digamos assim, as falhas do operador como consequência, como vítima, tá certo? A pessoa estava ali, né? E acabou sendo. Tanto é que, com o passar do tempo, uns 10 anos, 15 anos, enfim, passou-se a criar um conjunto de situações, de circunstâncias que rotularam isso como fatores humanos, né? Então, isso aparece bem definido na área de óleo e gás, né? Na área principalmente no exterior, né? Então, fatores humanos é tudo que está ligado Alguém tomou uma àquela. decisão lá atrás, né? Alguém tomou uma Pode decisão ter lá sido o atrás. CEO da empresa, mas é um fator humano também, né? É um fator humano. Então, Não tem investir em segurança, não investir em isso. questões, é Então, uma decisão. tem coisas ligadas à instalação, tem coisas ligadas ao equipamento, tem coisas ligadas. Claro que tem coisas ligadas à personalidade da pessoa também, à liderança, procedimentos operacionais. Então, passou-se a investigar mais isso. Então, mesmo que a gente passou a adotar esses protocolos, as teorias comportamentais, modelo ABC, né? O Applied Behavior Analysis, né? Que é uma análise do comportamental mais profunda. Quando você vai na raiz dos ativadores desses comportamentos, você começa a encontrar outras coisas, tá certo? Quer dizer, então, e aqui no Brasil,
no Brasil, essa nomenclatura de riscos psicossociais é uma forma de colocar isso, de rotular isso, bastante inteligente, está entendendo? Porque passaram a colocar algumas questões que não são triviais, tá? Então, você pega uns profissionais da área de segurança do trabalho, né? Saúde e segurança do trabalho, é, que não tinham essas preparações. Tá entendendo? Quer dizer, então, quando você analisa carga de trabalho, algumas empresas já estão tomando conta disso, né? Mas não são todas, tá certo? Né? Você ainda vê acidentes sendo causados por fadiga, né? Fadiga física. Mas como é que você controla isso? Tá entendendo? Como é que você avalia isso? Como é que você se dá conta que isso está acontecendo? Né? Então, e o próprio relacionamento das pessoas com seus pares, com a liderança, tá certo? A interface do trabalho, né? Do trabalhador, seja no campo, seja na sala de controle. Então, isso passou a tornar um pouco mais como é que se diz, saindo do lado acadêmico, né, para o lado prático, né, é, dando mais qualidade a esse tipo de análise. Então, quando você olha para os pilares, né, seja na segurança e saúde ocupacional, ou seja na segurança de processo, né, dos grandes riscos, né, é exatamente a mesma coisa. Você tem lá a, a identificação dos cenários de risco, a avaliação desses cenários de risco baseada numa régua, né? Você tem o controle desses riscos e tem o monitoramento desses riscos. Tá? Só que, tradicionalmente, né, e acho que essa é a grande novidade, quando você entra nessa fase de identificação dos riscos, claro que você pode identificar um corrimão que está quebrado, um piso que está escorregadio, você pode identificar uma máquina que não está devidamente protegida, são coisas lógicas e totalmente pertinentes. Agora, quando você resolve tudo isso, ou avança na solução disso numa percentagem muito elevada, continuam acontecendo algumas coisas. E aí você explica, mas o que está errado? Eu faço uma investigação, junto uma equipe lá, 4, 5, 10 pessoas, investigo, entrevisto, etc, 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 e os acidentes se repetem, tá certo? Lá. Você vê, vou te trazer um caso real, 2005, tá? Não é tão recente assim na última década, mas é um acidente sério. Na, na, na refinaria do Texas City, nos Estados Unidos, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, tá? A BP, tá certo? Então, o que eles identificaram? Tá? Houve uma situação, uma partida de uma instalação, e do lado, como aqui acontece em todo mundo, tinha um container do pessoal trabalhando da empreiteira. Tá? 10, 12 pessoas lá do lado da instalação. Mas as coisas começaram a não dar certo e, e houve um vazamento muito grande e houve uma explosão. E morreram 15 pessoas, 12 delas dentro desse container. Tá certo? Né? Na investigação, é um relatório bastante interessante que está disponível nas redes, tá? Relatório Baker. O que eles identificaram? Entre tantas coisas, tá? Os operadores estavam trabalhando há 30 dias, 12 horas por dia. Tá? Estavam nitidamente com uma fadiga, mas aquilo estava sendo aceito porque era uma condição que foi negociada, eles estavam ganhando. Exatamente, eles estavam ganhando, foi negociado com o sindicato e etc. Estava todo mundo contente, né? Mas eles estavam sobrecarregados. E isso, numa investigação profissional mais profunda, isso veio à tona. Foi isso que causou? Não, mas é um fator contribuinte que não se pode descartar. Está entendendo? Então, tem muitos acidentes, não para a segurança ocupacional, mas também mais para a segurança de processo, que têm sido causados por esses tipos de problemas. Tá?
problemas entre pares, tá? Problemas de relacionamento, comunicação. Eu nunca vi, todos esses meus anos de experiência, ah, desde quando eu comecei a trabalhar como engenheiro lá atrás, tá? Eu nunca vi acidente que não tivesse uma componente de comunicação. Nunca vi, tá certo? Sempre, de alguma maneira, a comunicação faz parte. Falhou. Ou porque a comunicação, ou porque a comunicação não existiu, ou existiu e não foi compreendida, a pessoa falou uma coisa, a outra entendeu outra, ou uma comunicação escrita também que estava incompleta, coisas desse tipo, né? Então, são questões. As pessoas não são iguais, né? Nós sabemos disso. Quer dizer, você tem dois filhos gêmeos, você tem gêmeos e eles são diferentes. Tá certo, né? Então, quando a gente dizia assim antigamente, você tem que tratar todo mundo de forma igual, né? Não, você tem que tratar de forma diferente para que possa tratar de forma igual. Se você quiser Uhum. tratar de forma igual, trate as pessoas de forma diferente. Porque tem pessoas que vão chegar numa reunião, um briefing de segurança e vão ficar quietos. Não vão falar absolutamente nada. Não quer dizer que a pessoa não está prestando atenção, mas a pessoa é diferente, tem uma dinâmica diferente, tá? Há algum tempo atrás, aqui no Sul, né, numa manutenção de um transformador, vocês imaginam um céu azul, né, como esse nós estamos tendo aí hoje, né, um céu azul, zona rural, e uma dupla de eletricistas, um júnior, mais ou menos recém-contratado, e um experiente. Foram lá fazer uma manutenção e não podia ser condição melhor. Tá? Você imagina lá aquele gramado, aquele poste com transformador, e eles se aproximaram, montaram tudo que eles tinham que fazer. Não tinha cachorro, não tinha nada. Tinha Tá? vento, não E tinha chuva, não tinha não nenhum. tinha nada, não tinha absolutamente nada. E o mais experiente subiu na estrutura e começou como a gente usa, né? Não existe o verbo bypassar, mas a gente usa. Ele bypassou, ele ultrapassou todas as condições de segurança. E, por azar, a concessionária havia desligado um disjuntor errado e aquilo estava energizado. E a pessoa que estava com ele não falou absolutamente nada. O que eu vou falar? Eu sou o Júnior, ele que é o. Ele que é Ele que o. sabe, ele que é é Ele o que sabe. chefe, Tá? E o experiente. cara morreu. No, no, Nas investigações, descobriram que essa pessoa estava com muitos problemas pessoais. Tá certo? Ele queria falar com o pai dele durante o dia. Descobriram isso. Tá? Então, ele teve algum problema em casa, alguma coisa parecida, séria, e ele não estava a cabeça dele estava totalmente, ele estava num piloto automático, tá certo? Aí você olha, mas por que a outra pessoa não participou, não deu alerta? Aí você começa a verificar várias questões de relacionamento, de dinâmica de funcionamento que bloqueiam, tá entendendo? Então, nós estamos falando de riscos psicossociais, eu preciso incluir nisso essas dinâmicas de relacionamento. Está entendendo? Quer dizer, eu preciso incluir, quando eu vou colocar duas pessoas, essas pessoas precisam se conhecer. Está entendendo? Quer dizer, elas precisam ter liberdade para uma conversar com a outra. Tá? Isso aconteceu, você conhece bem, há muitos anos atrás, naqueles grandes acidentes, o acidente da Varig, o acidente daquela Varig, que é o avião que caiu lá na selva, Na tá? Amazônia. O acidente de Tenerife, foi um acidente, o maior acidente da aviação até hoje, né? Morreram O da Varig 400, 500. tá muito claro essa questão da hierarquia, né? Isso. Então, O esse copiloto bloqueio. tentava dizer para o comandante do avião que eles estavam. Ele achava que tinha uma coisa errada, né? E o comandante com a certeza de que estava certo e. O tiro estava certo. Então, esse perfil de liderança que existia naquela época, né, levou a aviação a desenvolver o CRM, né, o Crew Resource Management, que é como é que você gerencia uma tripulação, que pode ser um cockpit de um avião, pode ser uma sala de controle,
Sim. Pode ser uma tripulação, você pode imaginar uma equipe de 3, 4 pessoas que estão numa frente de serviço, abrindo uma vala, não importa, o conceito é o mesmo. Uhum. Então, tem questões de liderança, tem questões de comunicação, tem questões de consciência situacional, tá entendendo? Então, e essas questões que quando a gente fala nas questões de psicossociais, tudo isso está ali dentro, tá entendendo? Porque são coisas que vão dificultar a, a, digamos assim, que as coisas sejam feitas, que as pessoas se deem conta dos perigos que estão correndo, tá entendendo, né? E às vezes até existem casos vividos já que uma pessoa acha que a outra viu, tá entendendo? Quer dizer, houve um caso também, o setor elétrico é muito forte nessas questões, porque há muitos anos atrás havia supervisão. Aí, para redução de custos, tiraram o supervisor. Então, você tinha um supervisor e 2 pessoas que iam para o campo. Aí, o supervisor, acabaram com o supervisor e disseram: ó, cada um toma conta do outro. Toma conta de si, toma conta do outro. Né? Mas tem muita coisa agindo contra, potencialmente, né? Nesse ambiente. 2 pessoas estavam retornando do trabalho na estrada, terminaram tudo. Quando a pessoa termina o trabalho, você fez a última tarefa, o que acontece na cabeça da pessoa? A química muda, a química do corpo Desligo. muda, você baixa a guarda. Desligo Né? Você completamente, né? baixa. Você já está pensando na cerveja que vai tomar quando chegar em casa, num banho, né? Você baixa automaticamente. O cara que está dirigindo, ele tem que manter um pouco da atenção, não tem dúvida, mas o outro que está ali, aí daqui a pouco eles recebem uma ligação. Olha, já que vocês vão passar na frente, eu sei que vocês já estão indo para casa, para a base aí e tal, mas tem um pequeno serviço que aconteceu agora e nós vamos precisar da ajuda de vocês. Nós, latinos, temos muita dificuldade de dizer não. Nós somos treinados ou acostumados, aprendemos a dizer conta comigo. O que eles disseram? Eles disseram que não? Não, eles foram fazer, tá certo? E aí eles desceram, precisava fazer um reparo lá, acho que numa instalação, acho que era um transformador também, tinha muita vegetação, um começou a trabalhar e o outro foi trabalhar mais adiante fazendo o, como é que se diz, o aterramento provisório. Né? O que aconteceu? Eles não estavam se enxergando. E a pessoa que estava na linha de frente, preparando, achou que o outro havia completado o aterramento. E ele não tinha feito isso. Tá? E ele tocou na rede, a rede estava energizada ainda e ele morreu. Aí você vai dizer, não, é percepção de risco, eles não prestaram atenção, vão surgir muitas teorias a respeito disso, está entendendo? Mas se você começar a analisar, né, como a norma, hoje a norma regulamentadora está aflorando isso aí mais forte, né? Essa questão dos riscos psicossociais, eles estão ali. Nós não prestamos atenção nisso, mas essas situações, elas existem. E se nós não, quando eu falei na parte de identificação, né? Se nós não identificarmos esse tipo e começarmos a criar processos de prevenção, tá certo? Né? Porque eu estou com as 2 pessoas sozinhas lá, tá certo? Mas eu preciso criar alguns processos. Conversando há pouco tempo com um motorista de carga perigosa, né? Motorista lá desses que carregam, que transportam produtos perigosos. E eu perguntei para ele como é que é o negócio do celular, né? Como é que é o negócio do... Antigamente não tinha, né? Hoje já tem. Você está com o celular ali do lado ali. E aí ele me disse assim, tá? Olha, o meu líder lá, ele chamou de líder, lá, meu gestor, enfim, né? Ele me disse o seguinte, para mim, diretamente, o dia que eu te ligar e tu estiveres dirigindo, não atende. Olha só o que eu quero. Tá? O dia que tu estiveres dirigindo e eu te ligar, não atende. Qual é o líder que faz isso? Tá entendendo? Quer dizer, então, quando você começa a falar em riscos psicossociais, tem que se dar conta que você vai sair daqui
e vai para lá. Está entendendo? Você vai para um outro patamar. É uma outra relação de trabalho, é uma outra organização de trabalho, é um outro tipo de planejamento, um outro tipo de liderança. Tá? Porque os líderes, claro que a gente sabe que os líderes também são pressionados para apresentar resultados. Tá certo? Isso é uma cadeia. Tá? Mas quando a cultura. eh, Quando a cultura, a gente costuma dizer que quando você percebe que a cultura está instalada, que quando muda lá o pessoal lá em cima, as pessoas continuam do mesmo jeito. Entendeu? Pode mudar o cara lá em cima, que as Quando coisas incorpora continuam do mesmo jeito. uma empresa incorpora a outra, é difícil mudar, né? Mudar, Isso. Então, se você já vou tem mudar a isso marca, arraigado, muda lá o é, logotipo na frente do prédio, mas dentro da fábrica pode até mudar, mas tem que mudar muitas pessoas até fazer essa adaptação, né? trabalhar com estresse é normal. Você tem, vou trabalhar, vou partir uma fábrica, né? Tem uma situação de emergência. O estresse vai acontecer, tá certo? Agora, trabalhar todo santo dia, com um nível de estresse físico ou mental, né? Elevado, não é normal. Está entendendo? Quer dizer, um dia isso, você pode passar uma semana, duas, pode passar um ano, mas um dia vai estourar. Está entendendo? Que não é? Então, claro que eles estão fazendo é, digamos, trazendo isso à tona agora, né? A NR1 foi revisada, daqui a pouco vai passar a valer. Né? Claro que tem algumas empresas que já trabalham nesse tipo de assuntos, mas dificilmente alguma trabalha com isso no nível de excelência, tá entendendo? Sempre tem, digamos assim, tem oportunidades para elevar isso de forma mais elevada. Né? Ah, e a forma de executar o trabalho, né, é a correta, tem condição de melhorar. Uma dessas sugestões que a gente tem visto aí no normativo é a participação das pessoas, Sim. entendeu? Né? A participação das pessoas, não só na identificação, né? Na identificação dos riscos. Então, provavelmente é um novo ambiente, um novo jeito de trabalhar, onde vai ter que se conversar mais com as pessoas. Está entendendo? Quer dizer, e fazer projetos sem a participação do pessoal de operação, pessoal de manutenção, é, é pedir para mais tarde acontecer Não, problema. empurrar o problema para baixo do tapete, né? Não, Exatamente, está entendendo? Quer dizer, não vai então, resolver. eu É acho que tomar decisões lá em cima, se não soubesse comunicar e integrar as pessoas, não tem como dar certo, é, né? quando a gente diz assim, sabe, tudo bem, eu vou trabalhar em prevenção, mas como é que eu faço isso? Bom, quando você entra, você vai falar em equipamentos de proteção individual, uma situação perigosa, etc., você continua fazendo o que você está fazendo. Tá? E essas coisas, os profissionais que são treinados hoje, são contratados, sabem fazer isso. Mas, com o risco psicossocial, você tem que trazer outras especialidades para trabalhar nisso. Há muito tempo que eu advogo na necessidade de ter psicólogos, por exemplo, dentro das equipes do SESMIT lá, né? Uhum, Da sim. pessoal da equipe. Né? Apesar de a gente mexer com comportamento, precisa ter, tá entendendo? Quer dizer, tem situações que a gente não vai conseguir enxergar, tá entendendo? Então, eu acho que quando a gente fala assim nesses novos tempos para esses tipos de risco, é preciso trazer um olhar diferente, entendeu? Quando a gente faz, já fizemos isso muitas vezes, avaliações de cultura, nós fizemos dinâmicas de grupo, né? Fizemos aqueles grupos focais. Você consegue obter mais informação de um grupo focal do que qualquer questionário, está entendendo? Porque todos os questionários que a gente faz, normalmente, eles tendem a mostrar que é melhor do que realmente está. Quando você faz um grupo focal, Quando a pessoa né, responde individualmente,
né? A tendência, o cenário parecer melhor do que na realidade quando eu começo a debater com as pessoas, é isso? Isso, exatamente. Então, quando eu faço um grupo focal, coloco lá meia dúzia. Claro que o aquecimento não é assim, Sim, mas sim, daqui a pouco um começa a falar, o outro começa a falar, sim. e eles começam Desperta gatilhos. Os isso, probleminha exatamente. começam a surgir. Começa a aparecer, tá entendendo? As coisas começam a aparecer e você começa a ter. Por isso que é, isso não aparece nos normativos, enfim, mas é algo a se pensar, né, na implantação disso, é a gente fazer esses tipos de avaliações para poder reunir elementos, tudo bem, mas se eu pego uma definição lá do que é um risco psicossocial, você vai ver uma definição enorme lá. Mas o que eu tenho na minha fábrica, no meu local de trabalho, no meu grupo, na minha equipe, está entendendo? Essas coisas estão ocultas. Mas se eu conseguir desenvolver um processo para conseguir trazer isso para a vitrine, trazer isso, aflorar isso, e naturalmente colocar pessoal competente, como é que eu vou controlar algo que eu não sei? Tá certo? Quer dizer, como é que eu vou controlar, vou criar barreiras, criar processos para aquilo que eu não sei? Tá? Pô, fadiga, tudo bem. Fadiga eu posso fazer, eu posso monitorar tempo de trabalho, enfim, eu posso dizer para o cara, olha, se for sair de férias, é, na sexta-feira é seu último dia, sexta-feira de tarde você não vai fazer mais nenhuma tarefa crítica. Ou você vai estar voltando de férias, no dia que você voltar de férias, na parte da manhã, você não vai fazer nenhuma tarefa crítica. Está entendendo? Eu preciso começar a pensar nas questões humanas com outra lente. Está entendendo? Quer dizer, né? Então, tem muita coisa que pode ser feita. E não existe assim uma receita de. Porque o que vale para um grupo pode não valer para o outro pode ter um outro tipo de contexto. Está entendendo? Quer dizer, então eu pego uma empresa de construção civil, tem um contexto totalmente diferente lá de uma mineração, de uma farmacêutica, ou seja lá o quê. Está entendendo? Quer dizer, então eu acho que essa customização desse novo caminho a desenvolver, né? Para incluir os riscos psicossociais dentro do contexto todo do gerenciamento de risco, ele vai ter que ser customizado, tá entendendo? Ele vai ter que ser customizado, porque isso realmente não digamos assim, algo Não dá para comprar um pacote completo e... é, isso, Zé Luiz, tá? exatamente sobre esse desafio, né? A gente percebe, de uma maneira geral, isso não está explícito porque ninguém admite isso, mas os empresários não gostam muito de falar nesse tema, né? Não gosto, não gost, no fundo, eles não gostariam que entrasse esse tema. Isso é ignorância, porque na verdade, sim, se a gente parar para pensar, a questão do fator humano e da qualidade, digamos, do ambiente de trabalho, vamos falar em, né, uma coisa mais ampla, né? Um ambiente de trabalho mais saudável, onde eu tenho chefias que não são, que entendem, que gerenciam bem e tal, tem uma equipe que se relaciona bem, aquelas coisas que seria o mundo ideal, né? Isso tudo deveria trazer mais qualidade para o ambiente, mas também mais produtividade, um ambiente que gerasse mais uma produção mais equilibrada, ou seja, aspectos positivos. E por uma tradição, a gente percebe que os empresários, as empresas, não sei se os empresários, as empresas, né, são as chefias que têm medo de ser questionadas, tem essa resistência, né? Não, vamos falar sobre a escada que tem que botar o corrimão, mas não vamos falar sobre pressão do trabalho, que claro que tem a questão de metas, tem uma série de coisas, mas hoje em dia os processos são cada vez mais pensados de uma maneira de um resultado e levando também em conta o fator principal que é o trabalhador. Então eu não consigo imaginar eu melhorar o meu processo de trabalho, minha produtividade, se eu não tiver uma preocupação muito grande com esse elemento que é o principal, que é o fator humano, o trabalhador. Então,
como é que você que tem experiência de várias chefias, deve ter conversado, como é que eles enxergam? Eles não enxergam, eles não percebem? Ou eles têm algum motivo concreto para não abordar esse tema? Porque isso vira tabu. Não vão falar sobre esse assunto, que isso aí vai mexer no relacionamento, daí vão falar que o chefe é abusivo e uma série de coisas. A liderança ela entra nesse pacote todo de fatores humanos como um elemento essencial, não tem dúvida. Tá? Dificilmente você vai ter uma cultura a ser desenvolvida com uma pessoa que tem muito bloqueio com relação a isso. Maior parte dos bloqueios é em função de conhecimento. Tá certo? A pessoa não tem conhecimento disso. Né? Então, mas quando você começa a participar de eventos onde as outras pessoas empresas que estão sendo bem-sucedidas, né, passam a ter um comportamento com os seus trabalhadores, enfim, diferente, você começa a perceber. Mas isso eu acho que não sei se isso vai acabar algum dia, tá certo? Mas eu acho que a tendência é isso, é isso, digamos assim, porque o que acontece? O que vai acontecer? Os acidentes vão continuar acontecendo, tá? Pessoas que, pessoas que são maltratadas vão embora, tá? Dentro da gestão da área de segurança, segurança de processo, enfim, existe lá um processo que é a retenção de talentos. Tá entendendo? Você tem que reter o conhecimento na sua companhia. Então, muitas coisas passam a acontecer quando existe esse bloqueio na alta liderança. Tá entendendo? Mas eu acho que isso não é eterno, não é destino final, porque com o passar do tempo isso acaba sendo descoberto, acaba. Claro que durante todo esse período, enquanto a pessoa vai estar lá, um líder que não responde bem a isso, que tem certas dificuldades, vai ser uma tortura para quem está lá, tá certo? Mas um dia o cara vai sair, né? Tá entendendo? Quer dizer, então, mas eu acho que é um obstáculo, não resta dúvida. Existe uma síndrome chamada de groupthink, né? Groupthink se escreve groupthink, né? O pensamento grupal, né? Que é uma síndrome que foi desenvolvida, foi verificada na primeira vez, foi rotulada assim, lá naquela invasão da Baía dos Porcos, em Cuba. Né? Quando o paradigma dela é o seguinte: olha, como é que pessoas muito especializadas, como se costuma dizer, levam a vaca para o brejo? Como é que um grupo de especialistas consegue causar um fiasco? Tá entendendo, né? Então, isso são 8 sintomas fortes que existem nisso. Mas você pode percorrer todo o perfil dessa síndrome. Isso aconteceu em vários grandes acidentes industriais. Ela reside na liderança. A liderança é que deixa isso acontecer. Então, aquele sentido de invulnerabilidade. Eu não preciso tratar de risco psicossocial, porque a gente dá conta disso. Está entendendo? Quer dizer, nós damos conta. Então, o sentido de invulnerabilidade, ele está dentro dessa síndrome. Né? Então, quando você faz as grandes empresas, pelo menos, né, que passam a ter uma visão externa de terceira parte, né, que possa olhar, às vezes é uma célula que tem na empresa, vem alguém de fora e consegue perceber esses entraves da liderança. Tá entendendo? Enquanto você não mudar a liderança, não vai ter jeito. Tá entendendo? Quer dizer, então, é, eu preciso que todos concordem comigo. Tá? Quem não estiver concordando tem que sair. Então, você percebe em muitas as empresas, né, um dos sintomas disso é o silêncio. Está entendendo? Porque se falar, vai ter que sair. Ou você está dentro, ou você está no time, ou tem que ir embora. Então, as pessoas ficam quietas. Está Mas não entendendo? Então, concordam.
mas não concordam, mas não falam, né? Então, isso tem muitos acidentes industriais. Não são todas as falhas grupais que são catalogadas nessa síndrome, né? Mas pode existir. Então, a liderança é um bloco à parte, tá entendendo? Quer dizer, para transformar assim, tentando de responder de um outro jeito, quer dizer, para desenvolver uma cultura que inclua os riscos sociais no seu envelope grande de gestão dos riscos, tem que começar pela liderança. A liderança tem que entender isso. Não adianta plantar isso lá no chão de fábrica se o líder lá em cima vai continuar fazendo as pessoas trabalhar demais, esgotar, e etc, etc. Comprar férias, né? Eu vou comprar as férias, que você é muito importante, dá uma remuneração extra para a pessoa e acabou, tá entendendo? Então, eu acho que precisa começar com a, com a liderança, né? Eu acho que isso é fundamental. Outro aspecto que eu acho que vai impactar cada vez mais as lideranças e o ambiente é essa mudança geracional que a gente está vendo cada vez mais rápida, né? Você deve ser mais ou menos da minha geração, né? O, Não tem dúvida. Pós-guerra, né? Que é pós-guerra, né? Que a gente viveu. E hoje a gente está vendo mudanças muito rápidas e um trabalhador completamente diferente surgindo. Como é que se consegue conviver isso? Como é que consigo ter um grupo que vai ser multigeracional, né? Obviamente, as empresas têm essa modificação. Normalmente, a chefia já de uma idade um pouquinho mais avançada, estou falando em indústria e tal, na área por exemplo, de informática já pega todo mundo na mesma sintonia. Mas quando a gente fala numa grande empresa, a gente está convivendo com muitas gerações. Esse desafio é um problema também, porque acaba gerando esse confronto, né? Esse calado que você falou aí, no caso dessa geração, o cara sai pela porta e não volta mais amanhã. Antigamente, a gente ficava calado, né? A gente, o cara da nova geração, ele pega, abre no meio da reunião e vai embora, se ele não concordar. É muito diferente a forma como que as novas gerações estão tratando sobre isso. Quando você analisa esses sistemas de gestão de segurança, né, existem várias plataformas aí. Eu conheci, né, eu conheci um que para mim era o melhor de todos, né, que era da DNV, que é especialista nisso, certo? Né? E para tirar nota 10 é muito difícil, certo? Muito difícil, tá? É um sistema muito robusto. Tá? Mas as empresas que estão lá em cima e que conseguem chegar perto disso, elas têm um processo que muitas não têm, que é um processo de perceber as pequenas mudanças. É aquele negócio, aquela metáfora do sapo, que você coloca o sapo Na na panela. água quente e cai fora, se colocar na água fria e começar a aquecer, ele morre cozido. Tá? Então, as pequenas mudanças você não percebe. Mas se você tiver um processo com o pessoal treinado para avaliar, olha, eu vou lá, eu vou perceber, eu estou olhando a manutenção, testes que são prorrogados, que não deixam parar para poder fazer o teste, mas é uma vez, não, mas daqui a pouco aparece de novo, daqui a pouco aparece de novo, daqui a pouco você começa a ver não conformidades que estão se repetindo. Tá entendendo? Quer dizer, então, você tem um processo. Nós estamos falando de risco psicossocial, quer dizer, começou a aparecer um ruído, né? Um ruído de um problema de moral lá do grupo, um problema que está aparecendo um desconforto. Eu preciso escutar isso, tá entendendo? Quer dizer, então, essas mudanças e essa transparência nos relacionamentos, né? Ela tem que mudar. Tá entendendo? Quer dizer, claro que dificilmente você não tem uma transparência 100%, né? Mas
Se eu faço uma boa gestão do conhecimento das pessoas, que eu consiga perceber que, olha, se uma pessoa sair, eu tenho como substituir. Eu não- tem empresas que estão trazendo de volta a gente, né? E saíram e estão tendo que buscar de volta, tá entendendo? Né? Então, nós somos do tempo onde a gente entrava numa empresa e ficava 20 anos, 30 anos. Né? Hoje não acontece Um mais ano isso. já é demais para um jovem. É demais, tá entendendo, né? Então, eu acho que a gestão das pessoas ele é diferente, tá entendendo? Então, entrar nesse universo todo de riscos psicossociais, com paradigmas de gestão de pessoas do modelo antigo, não vai conseguir. Está entendendo? Quer dizer, então, e aí que entra um dos processos que são processos ricos, eu tenho participado de muitos disso na minha vida profissional, que é o processo de benchmark. Você tem que abrir a janela, né? Você tem que abrir a janela e bater lá e aprender com os outros, né? Quando eu me sinto incapaz, eu percebo, eu sou líder, não consigo resolver isso aqui dentro do meu fórum aqui. Eu junto e não consigo encontrar, não aparecem ideias novas. Eu preciso abrir a janela e bater no vizinho. Tá entendendo? Quer dizer, a humildade, né? Nós estamos falando de se dar conta que a gente, talvez esse seja como é que se diz assim, das características mais importantes, é eu se dar conta que eu não sei tudo, que eu preciso de ajuda, tá entendendo? Quer dizer, então, eu acho que com essa implantação desse novo, com essas novas diretrizes, enfim, da legislação, as próprias consultorias têm que se desenvolver com relação a isso, tá? Entendeu? Para não é a mesma consultoria lá atrás que analisava o que sempre analisou, né? Tá entendendo? Que vai conseguir lidar com isso. Por isso que eu volto a insistir, quer dizer, eu acho que as equipes que vão trabalhar com essas questões de riscos psicossociais têm um perfil profissional diferente, tá entendendo? Eu preciso completar, tá? Quando nós começamos a desenvolver pesquisas de cultura, quem foi que nós trouxemos? Antropólogo, está entendendo? Nós trouxemos antropólogo. Nós fomos até a Noruega conversar com psicólogos, com antropólogos, conversar com gente diferente. Está entendendo? Quer dizer, tá entendendo? Para tentar dizer assim, tudo bem, como é Tem que um eu outro implanto? olhar, né? Um outro olhar. Tem um outro olhar. Está entendendo? Eu preciso estar aberto para ter esse olhar. Está entendendo? Quer dizer, e o chão, como a gente costuma dizer, né, é uma palavra horrível, mas o chão de fábrica tem muito conhecimento. Está entendendo? O chão de fábrica tem muito conhecimento. Então, a gente tem que aprender com o chão de fábrica. Tá? Isso eu estou falando de oficinas, eu estou falando de pessoas de operação, tá? De todas as áreas. Tá? Beleza? A gente tem que Então, ouvir muito mais esse pessoal, porque eles sabem muito mais do que a gente imagina, você né? muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Nós estamos falando de essa questão dos relacionamentos. Conversando com um operador há muitos anos atrás, uma equipe de operação, eu perguntei para um operador se ele sabia de um acidente que havia ocorrido alguns anos antes, um outro turno. E ele me disse que não tinha tomado conhecimento disso. Está entendendo? Um acidente sério, tá? Potencialmente sério, com outra equipe de um outro turno. Entendendo? Então, por que eu falo nessa questão de comunicação, que talvez, colocando quase junto, né, liderança e processo de comunicação, são dois processos assim pilares para isso, tá entendendo? Quer dizer, eu preciso começar com isso. Até para trabalhar os riscos sociais, como a gente trabalhava com comportamento, qual era a primeira coisa que a gente fazia, né? Ou quem vai fazer? Comunicação. Eu não posso desenvolver um programa comportamental e pegar de surpresa as pessoas. Vou começar a conversar. O cara nunca apareceu para conversar. Daqui a pouco o cara aparece para conversar. Tá entendendo? O que esse cara quer de mim?
Tá entendendo? Então, esse novo universo de situações, de causas, e etc., eu preciso me preparar para isso. Né? Eu preciso preparar a população para dizer assim, olha, nós estamos aqui, eu preciso explicar por que que nós queremos mudar, por que que tem que ser agora, tá entendendo? Essas coisas são muito importantes na gestão de mudança. Tá? Gestão de mudança faz parte, está aqui escrito nas definições dos riscos psicossociais, gerenciar as mudanças. Tá? Então, eu preciso, e aí, para sair daqui até lá, nós vamos passar por vários momentos, várias pequenas mudanças e etc., e vamos precisar de vocês. Está entendendo? Quer dizer, trazer as pessoas para esse. Montar talvez um pequeno comitê operacional. Cada empresa tem que achar o seu jeito. Né? Cada empresa tem que achar o seu jeito para fazer isso, não, como é que se diz assim, não algo que vai nascer e vai morrer. Não, eu quero sair daqui e chegar lá, nesse outro ponto. Está entendendo? Quer dizer, eu preciso desenhar isso. Tá? Então, eu acho que não precisa ter medo. Está entendendo? Quer dizer, você estava comentando no início, né? As empresas estão temerosas com relação a isso. Eu acho que só tem a ganhar. Tá certo? Eu acho, minha opinião pessoal, só tem a ganhar. Todo mundo. Está entendendo? Quer dizer, então, as perdas vão ser menores, você vai ter gente mais satisfeita no trabalho. Quer dizer, tem as consequências positivas, dá para fazer uma lista enorme aí. Tá entendendo? Né? Então, eu só vejo isso com bons olhos, tá entendendo? Eu não vejo como problema, eu vejo como um, um novo jeito de trabalhar, uma nova relação, é, e, que eu acho que as empresas vão lucrar mais com isso. Muito bom, José Luiz, muito bom te ouvir e perceber aí a ligação que tem, né? Todo aquilo que a gente falava, vocês falavam, né? Da questão da empresa, do trabalho desenvolvido para a empresa, a questão da gestão dessa questão, né? Da percepção de riscos e como isso vai estar ligado também à questão do risco psicossocial, beneficiando o trabalhador no primeiro momento, né? Se nós conseguirmos implementar isso nas empresas e, com certeza, dando mais qualidade para o ambiente de trabalho, produtividade, redução de desperdícios, redução de problemas, né? Como você disse muito bem, a empresa só tem a ganhar, desde que encare isso com a responsabilidade que tem que ser encarada. Porque não é fácil, não é uma coisa fácil, é Não, mexer não é em uma coisa fácil. determinados É, tabus dentro da empresa, né? Tem que ter um respeito muito grande ao trabalhador, a voz do trabalhador tem que ser respeitada, né? Ele não pode ser punido por falar, muitas vezes a empresa acaba punindo, né? há algum tempo atrás, bom tempo atrás, nós desenvolvemos um programa comportamental numa empresa lá no Pernambuco. O que que eles fizeram? Eles pegaram um menino, um supervisor, bem novo, mas que tinha muita energia, tiraram ele e colocaram para comandar esse grupo como é que se diz, desse comitê operacional. E esse menino colocava o dedo nas grandes lideranças. Tá entendendo? O processo assim foi uma velocidade enorme. Tá entendendo? Porque tinha vontade de fazer. Então, para pegar um processo desse, tem que escolher bem, As pessoas. escolher bem as pessoas, exatamente, as pessoas que vão tomar conta disso, que sejam pessoas que gostem de fazer isso, percebam as vantagens disso. Está entendendo? Quer dizer, eu acho que o sucesso não é da noite para o dia, naturalmente, mas eu acho que o sucesso é assegurado. Muito bom. Eu queria te agradecer, José Luiz, por esse bate-papo e se quiser fazer algum comentário final, alguma coisa que eu não Não, tenha perguntado. eu renovo o meu agradecimento. Eu renovo o meu agradecimento, né, por essa
São tendências que estão acontecendo, né? Tá entendendo? São mudanças que estão acontecendo, estão batendo a porta da indústria. E eu acho que quanto mais se falar sobre isso, tá entendendo? Reduz o desconhecido, né? Reduz o desconhecido e as pessoas vão se aculturando com relação a isso, tá certo? Muito Muito obrigado, de verdade. valeu, José Luiz, eu queria te agradecer. E dessa forma estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu o engenheiro José Luiz Lopes Alves, que é engenheiro químico, mestre em qualidade, doutor em engenharia, com ênfase em carga de trabalho em salas de controle. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.